Fala, fiel torcida, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero destacar 5 pontos para o Corinthians voltar a ser competitivo em 2022. Torcedor corintiano sabe que desde o título brasileiro de 2017 o Corinthians segue acumulando posições médias no Campeonato Brasileiro e quando isso acontece, uma hora time que entra para brigar por meio de campeonato acaba brigando para não cair. E isso vem sendo a realidade do Corinthians nos últimos anos. Em 2018 a equipe terminou em 13º no campeonato, em 2019 terminou em 8º, em 2020 terminou em 12º. E em 2021, nessa atual temporada, tudo que o torcedor mais quer realmente é que chegue logo até os 45 pontos. E isso ligou o sinal de alerta da torcida, da diretoria, porque o clube segue tendo dívidas atrás de dívidas e quando esse cenário começa a acontecer, a zona de rebaixamento começa a virar uma realidade. Então o vídeo de hoje é justamente para trazer 5 pontos para o Corinthians voltar a ser competitivo, arcar com seus compromissos financeiros e voltar à sua grandeza. E o primeiro ponto que eu quero destacar para você é que o Corinthians precisa entender a expectativa e realidade do atual elenco. O Corinthians hoje tem um time meio de tabela que precisa vencer contra os concorrentes diretos contra o rebaixamento. Concorrente direto, eu estou falando de Cuiabá, eu estou falando de Sport, eu estou falando de América Mineiro, de Chapecoense e Juventude. E isso, por enquanto, o Corinthians vem fazendo muito bem. Venceu o América Mineiro, venceu a Chapecoense, venceu o Sport e tem dificuldades para jogar com times do topo da tabela. Então, por enquanto, pelo desenho que eu enxergo do Campeonato Brasileiro com esse time do Silvinho, o Corinthians não vai passar sustos com rebaixamento, mas é só isso. É um time meio de tabela. E esse vídeo aqui é justamente para a gente explicar, para a gente entender o caminho que o Corinthians tem que fazer para fazer essa retomada para voltar a ser grande, não é mesmo? Então entender a expectativa e a realidade, alcançar os 45 pontos na atual temporada e não fazer loucuras financeiras. Esse é o momento do Corinthians para entender a realidade dele dentro do campeonato e todo jogo o Corinthians precisa entrar com uma concentração a 110%, porque o time tem muitas limitações e se desconcentrar um pouco durante a partida acaba dominado, como foi dominado pelo Red Bull Bragantino e pelo Fortaleza, em jogos que nós vimos recentemente do Corinthians, que ele jogou muito mal as partidas. O segundo ponto, que esse é interessante de analisar, são as virtudes e defeitos do atual elenco. O elenco do Corinthians já apresentou alguns pontos positivos e outros negativos. E os pontos positivos, as virtudes que já foram destacadas, claro que até o fim da temporada, muitas virtudes e defeitos vão ficar escancarados para analisar, mas já podemos ver por ali que o João Vitor é uma realidade no Corinthians, é um zagueiro jovem, é um zagueiro que já conquistou a titularidade, é o João Vitor e mais um parceiro de zaga, que hoje é o Gil, e é um jogador que faz poucas faltas. O lado direito do Corinthians segue funcionando muito bem com Fagner, com Gustavo Mosquito. O Cantilho finalmente mostrou que é um jogador que tem condições de ser diferente no meio campo corintiano, um excelente lançador, não é mais um cara para ficar correndo para marcar, é um cara que pensa, é um cara que pode construir jogadas. Então o Corinthians já mostrou algumas coisas diferentes que podem ser aproveitadas para a atual temporada. O próprio Jô já mostrou que não é descartável, que se ele for abastecido da maneira correta, ele pode sim ser útil e fazer gols, que é uma coisa que o Corinthians sofre muito, fazer gols. Então essas virtudes já foram identificadas e claro que até o fim da temporada, muitas outras vão ficar escancaradas no time do Corinthians. E alguns defeitos também já apresentaram, alguns defeitos que já vêm de anos no Corinthians. O primeiro deles, que é o mais gritante, o Corinthians precisa de um ponta esquerda de qualidade. O Corinthians tinha ali os últimos jogadores que deram certo naquele setor, o Cleison e também o Romero. O Cleison na temporada de 2017 foi muito útil, o Romero também. O Romero mais tático, o Cleison partindo um pouco mais para cima. Mas o Corinthians precisa de um jogador agudo, um jogador diferenciado por aquele setor. O Matheus Vital é um jogador que joga pelo meio, sempre jogou pelo meio, só que no Corinthians sempre colocaram ele lá. E como em 2018 ele fez aquela jogada pro gol do Rodriguinho, pronto. Todo treinador, para conseguir solucionar o problema da ponta esquerda, coloca o Matheus Vital naquela posição. E ele já apresentou que a melhor característica dele é cortar para o meio e chutar no gol. Se ele jogar pelo meio, o controle de bola é o melhor que o Matheus Vital tem para oferecer para o Corinthians. O chute de longa distância são opções que jogando pelo meio vão funcionar melhor. Mas para isso precisa contratar alguém para jogar pela ponta esquerda. Então podemos identificar que o Corinthians precisa de um ponta esquerda de qualidade, precisa de um camisa 10 que dê assistências, que tenha a bola parada também ali interessante, que entre na área para fazer gols, como o Jadson fazia, como o Rodriguinho fazia. Não precisa ser esses jogadores,
O mercado sul-americano tem muito camisa 10 veterano sem contrato por aí. O Corinthians precisa entender que não só repatriando aí jogadores é que você forma um elenco. Já tem muito jogador identificado com o Corinthians no atual elenco. Cairia bem repatriar um jogador sem que tenha que pagar transferências e salários absurdos. E uma outra posição muito carente é uma opção no ataque, além do Jô. O Jô é um veterano que tem contrato até o fim de 2023 e, criticando ou não, o Jô tem contrato até o fim de 2023, vai precisar ser utilizado. E ele é a opção que faz mais gols no Corinthians no ataque. Só que ele não vai conseguir render jogando quarta e domingo, é um jogador veterano, não é mais o mesmo de 2017, ele vai precisar de um parceiro para disputar a posição, que às vezes ele fique de reserva, que às vezes o outro jogador que for contratado jogue esporadicamente, ou que seja do mesmo nível do Jô. Não precisa ser uma contratação bombástica, mas precisa ser um atacante, um centroavante fazedor de gols aqui no cenário do futebol brasileiro para disputar a posição com o Jô. Centroavante vive momento bom e momento ruim. Às vezes o cara faz 4 gols em 6 jogos e às vezes o cara passa 10 jogos sem fazer gols. Cabe ao treinador medir quando ele precisa ser sacado ou não. E o Corinthians precisa dar essa opção. O Cauê hoje não me parece ser essa realidade. Deixa o Cauê ali no elenco para ser usado uma vez ou outra, mas ele não parece ser o substituto ainda para o nível do Jô. Ditos as virtudes e os defeitos, vamos agora para o tópico mais polêmico, que é para não contratar absolutamente ninguém em 2021. O Corinthians não pode fazer contratações em 2021. A torcida sonha com o Renato Augusto, a torcida sonha com o Paulinho. É verdade que o Corinthians enxugou a folha salarial, mais de 4 milhões ali mensais já foram feitos ali de economia graças à saída de Bruno Mendes e outros jogadores desse atual elenco. Só que o Corinthians, para pensar, se ele economizar 4 milhões nos próximos 6 meses e esperar bater janeiro, vai ter aí mais de 20 milhões para pensar no salário de um jogador que desequilibre pelo lado de campo. O Corinthians já tentou muita aposta, Everaldo, Matheus Jesus, muitos jogadores foram tentados por aí, e o Corinthians está realmente pagando salários absurdos para esses jogadores ficarem jogando por outras equipes. Até quando a diretoria corintiana vai fazer isso? Então a contratação precisa ser assertiva e o Corinthians precisa sim enxugar a folha salarial. Contratar Renato Augusto e Paulinho pode ser uma boa, são jogadores repatriados, mas para pensar o seguinte, o quanto que eles vão impactar na posição atual do Corinthians na temporada. O Corinthians vai se tornar uma equipe que vai brigar pelo título? Vai brigar pelo G4? Pelo G6? Eu acredito que não. Paulinho é volante, Renato Augusto está voltando da China, não joga desde dezembro, não acho que vai entrar jogando, tem que passar por um período grande ali de preparação. Então acho que essas contratações não são viáveis. Agora, se o Malcom viesse para jogar pela ponta, aí é outra história. O Corinthians precisaria de um ponta para ontem, mas não é a realidade atual. Por isso que eu acho que tem que esperar para chegar a temporada de 2022 e aí sim contratar. E o quarto tópico, e também muito importante, é entender que o Corinthians não é uma terra arrasada. Terra arrasada é o que a mídia fala bastante, muitos jornalistas, muitos torcedores gostam de falar para ganhar até engajamento. Ah, o Corinthians é uma porcaria, é o pior time que eu vi na minha vida, esse time aí não presta a ninguém, é o pior time da história. Quem fala isso não viu o Corinthians de 2004 jogando, com Adrianinho, Samir, Regis Pitbull, que quase caiu no Campeonato Paulista. Aquele time era muito ruim. Aquele foi sim um dos piores que eu vi na história. Esse time do Corinthians, ele é desequilibrado. Você tem uma defesa experiente, forte, tem ali o Cássio, o Gil, o Fagner, o João Vitor surgindo com uma opção muito interessante. A lateral esquerda tem um lateral experiente, um promissor chegando, um meio-campo interessante com o Cantilho, o Gabriel, só que é carente de algumas posições ofensivas, e isso torna o jogo do Corinthians muito precário, torna o jogo muito lento. Não tem tantas opções ofensivas, como eu destaquei dessas 3 posições, um ponta esquerdo, um meia centralizado, que seja diferenciado, um centroavante em boa fase, um fazedor de gols. Essas posições freiam muito o jogo do Corinthians. São posições que travam. O Corinthians ali na defesa já é um time que sempre tem dificuldades para sair jogando. O próprio Cássio nunca foi bom com os pés, ele tem essa dificuldade, mas não é o pior elenco do Corinthians, não é uma terra arrasada. Então o que o Corinthians precisa fazer? Primeiro ponto, identificar quais são os potenciais desse elenco para ficar em 2022. Segundo ponto, renovar com jogadores que fazem diferença. Gustavo Mosquito faz diferença, o cara sofreu 4, 5 pênaltis aí seguidos pro Corinthians, é um jogador que tem 1 contra 1. O Fagner faz diferença, o Gabriel faz diferença, o Cássio faz diferença, os jovens jogadores, o Piton, o Varanda, o Vitinho, o Matheus Vital, eles precisam continuar no Corinthians, porque podem agregar a esse elenco, pelo menos dão essa esperança. Esses jogadores, eles precisam ser renovados com o Corinthians. E o terceiro ponto, os jogadores que o Corinthians for contratar, ele tem que olhar da seguinte maneira: o que dá certo nesse time do Corinthians? É o lado direito? O que dá certo
o que está dando certo. Então fazer o jogo desses jogadores que estão dando certo no Corinthians melhorar. Então as contratações precisam ser pontuais em o que eu preciso fazer para o Cantillo ter mais liberdade no meio campo. Eu preciso de um jogador assim no meio campo. Esse jogador precisa ser contratado para potencializar o jogo do Cantillo. O que eu preciso para o Gustavo Mosquito conseguir ter menos obrigações defensivas e conseguir atacar mais? Preciso de um jogador assim. Ou o que eu preciso para o Jô ter mais bolas dentro da área? O que eu preciso para ele ser abastecido? Um jogador de meio dessa característica. Então, apostar nos jogadores que eu já tenho no elenco e potencializar eles é mais fácil do que trazer um caminhão de jogadores com características diferentes e achar que vai dar certo. Então isso precisa ser analisado fortemente para a temporada de 2022. E o último ponto, e não menos importante, 2021 é para observar e 2022 é para planejar e montar. 2021 vai ser difícil para o torcedor corintiano, esse futebol não agrada a torcida corintiana, mas o Silvinho está fazendo o que pode dentro das limitações do atual elenco e jogando dessa maneira eu acredito que o Corinthians não briga por rebaixamento, não vai sofrer. Mas precisa olhar para 2021 com muita atenção para que 2022 possa montar um time para ser competitivo, assim como é o Fluminense, que não briga por títulos, mas ao longo da temporada vem sendo competitivo e hoje, olha onde está o Fluminense hoje. Oitavas de final da Libertadores, vencendo o jogo fora, vai se classificar para as quartas, compete quando enfrenta a equipe do Flamengo e fica realmente uma disputa muito interessante, porque é uma equipe com muitas dificuldades, com um elenco bastante remontado, mas que consegue competir contra grandes rivais do futebol brasileiro e conquistar posições respeitáveis. O Corinthians deveria se espelhar no Fluminense para fazer essa retomada. E você, concorda com esse vídeo, com essa análise? Então faz um favor para mim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que toda semana eu coloco vídeos sobre futebol, toda semana tem inclusive conteúdo sobre os 4 grandes de São Paulo. Obrigado, até a próxima, tamo junto, fiel!